Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, me chamo Cris Andrade e já fica aqui comigo. Olá, meus amores, como estão vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui contando a vocês a minha experiência, como foi que eu consegui o meu primeiro emprego chegando aqui em Portugal e com quanto tempo eu consegui, os documentos, né, que eu tive que apresentar, tá bom? Eu vou contar tudo aqui para vocês. Então já fique aqui comigo. E quem não me segue, gente, clica aí para me seguir, combinado? E compartilha esse vídeo. Gente, mais uma vez eu vou falar aqui para vocês que essa foi a minha experiência, tá bom? Essa foi a minha experiência, essa é a minha história, combinado? Quando eu cheguei aqui, nós chegamos pelo Porto, né, na região do Porto que nós chegamos. E ficamos, quando a gente veio, a gente já arrendou um Airbnb durante 7 dias, né? A gente queria ficar na região do Porto, gente. A gente não queria vir para cidades menores, a gente queria ficar em cidade grande. Só que arrendamento muito difícil, né? Em cidade grande, muito caro. Pedindo para comprovar comprovativo de renda, né? Pedindo fiador. E então, como a gente tinha acabado de chegar, a gente ainda não tinha nenhum trabalho, a gente não tinha comprovativo de renda. E então ficou muito mais difícil e também os arrendamentos muito mais caros. Então, gente, eu conheci uma pessoa, né, no metrô lá em Porto, né? Ela estava sentada do meu lado e eu comecei a conversar com ela, questão de emprego, que eu tinha acabado de chegar. E a gente estava procurando arrendamento, não sei o quê, porque eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conversar. E aí ela disse que trabalhava como faxina, né? Trabalhava como faxina e começou a explicar. Ela disse assim, você quer o contato da pessoa que contrata para fazer faxina? É uma empresa, você quer o contato? Aí eu disse, quero. Pronto, ela me passou o contato. Quando foi no outro dia, eu entrei em contato com essa pessoa que contratava para fazer faxinas, né, nas residências. Aí eu disse, não custa nada, vou ligar. Aí eu liguei e a mulher pediu para eu comparecer, né, no escritório, né, onde a gente poderia conversar, fazer tipo uma entrevista comigo. E aí perguntou também, gente, se eu já tinha meus documentos. Eu não tinha nem o número do NIF, eu tinha, porque eu tinha acabado de chegar, né? Tinha dias ali que tinha chegado e então eu não tinha o meu número do NIF ainda. E aí ela disse que precisaria ter o número do NIF, né? Se eu quisesse trabalhar, que é o primeiro documento, né? Que eu já falei para vocês aqui. Quando chegar, tira logo os documentos. E então, gente, como eu ainda não tinha documento e outra coisa, a nossa prioridade era achar algum local para a gente morar, né? Um apartamento para a gente arrendar, uma casa para a gente ficar. E então, eu acabei não indo eu marquei com ela, só que eu não fui nessa entrevista, né? Porque eu não tinha meus documentos e outra, eu ainda não tinha procurado, a gente ainda não tinha achado casa, então a gente não sabia se iria ficar naquela região. Entendeu? Porque era prioridade a gente sair, porque aquele Airbnb ali iria vencer, né? Porque a gente só pegou 7 dias quando a gente chegou, iria vencer e a gente não iria ter onde ficar. Então a gente tinha que sair para procurar arrendamentos. E ainda, gente, depois também eu já tinha mandado uma mensagem numa vaga de emprego que eu vi de como cuidadora de idoso. E aí eu mandei pelo Messenger, foi pelo Facebook que eu tinha visto, eu mandei. E aí depois a pessoa me respondeu. Só que também acabei não indo nessa vaga, né? Porque ela me fez algumas perguntas onde eu morava, número de telefone. E como eu ainda não tinha, gente, eu não respondi, eu tipo respondi a mensagem depois, né? E acabei não indo nessa vaga também, que eu tinha conseguido com dias depois que eu cheguei aqui. E então, não achamos arrendamento com preço justo, né, com preço bom que a gente pudesse estar ficando, né? E o que a gente fez? Viemos para a cidade de Covilhã, né? Viemos para aqui para a cidade de Covilhã, onde uma amiga já mora aqui, né? Uma colega minha já mora aqui e ela já tinha me falado muito dessa região e então viemos para aqui. E aí chegando aqui, né, conseguimos o nosso arrendamento, né? Nossa casa para a gente arrendar.
E então fizemos o nosso currículo, só que o currículo fizemos da mesma forma daí do Brasil, né? Depois que a gente começou a pensar e outras pessoas começaram a falar que tinha que fazer o currículo do modelo europeu, e então fomos fazer o currículo do modelo europeu. E então matriculei nossa filha, né, na escola aqui na cidade de Covilhã, que é a cidade que a gente mora hoje. Matriculei nossa filha na escola e começamos a sair para colocar currículo, gente. Começamos a colocar currículos aqui, colocar currículos ali, andamos para cá, andamos para lá, vai na zona industrial, que aqui é muito grande, fomos na zona industrial, roda para colocar currículo, pesquisa pela internet, né? Coloquei currículo em um lar de idosos aqui da região, né? Eu coloquei, era uma véspera de feriado, ó, dia 7 de abril, eu coloquei o meu currículo nesse lar de idosos aqui na cidade. Coloquei o meu currículo na véspera da feriado, né, da Sexta-feira Santa. Quando chegou na segunda-feira, eles me ligaram marcando a entrevista para mim comparecer na quarta-feira, 12h15 12h15 da tarde, da manhã, né? Da tarde, na verdade. 12h15 da tarde, comparecer na empresa para realizar a entrevista. Então eu fui para a entrevista, né? Chega lá, fizeram perguntas, o que eu nunca tinha trabalhado, gente, aí no Brasil como lar de idosos, né? Eu sou da área de saúde, mas eu nunca tinha trabalhado em lar de idosos. Eles perguntaram se eu tinha noção o que seria feito, né? Durante o dia a dia, no meu trabalho, o que seria feito. Eu respondi as perguntas dela. Foram duas pessoas, foram uma médica e uma do RH, uma pessoa do RH. Eu respondi todas as perguntas que ela me fizeram, né? Perguntou se eu tinha interesse, perguntou se eu tinha motivação para estar trabalhando ali. Eu respondi que sim. Perguntou se eu tinha problema com turno, eu disse que não. E então me falou, quando eu cheguei para fazer entrevista, gente, tinha mais ou menos umas sete mulheres para fazer entrevista também. Eu fiquei aguardando, né? E eles falaram que naquele mesmo dia daria resposta, no final da tarde daria resposta. E então, umas 5 horas da tarde, eles me ligaram, me dando a resposta que eu tinha passado na seleção, né? Que eu deveria levar os documentos, né? Para comprovar, para poder apresentar, né? Que foi o passaporte, o número do NIF, o número do meu NIS. Eles me pediram também, gente, uma certidão do nada consta daqui da região de Portugal. Eu não tinha esse documento, não sabia nem onde tirar. Pesquisei na internet, perguntei nos grupos, aí me responderam que é no Tribunal da Justiça que a gente pode estar emitindo. Eu paguei o valor de 5 euros para emitir esse certificado. Esse foi meu primeiro trabalho, né, aqui em Covilhã, que foi em um lar de idosos, né, que eu trabalhava 5 dias e folgava 2, né? Independente de como caísse, eu folgaria 2 dias. E então, eu fiquei lá durante 2 meses e alguns dias eu trabalhei lá. Só que aí depois eu comecei a colocar meus currículos. E então, gente, por que eu comecei a procurar outro trabalho, né? Para sair do lar de idosos que eu estava trabalhando? Porque a escala em um lar de idosos são 5, como eu falei aí anteriormente, 2 folgas. E as folgas geralmente sempre caem durante a semana, né? As folgas, eu só tinha direito a um fim de semana livre, né? Um sábado e um domingo livre, e o restante do mês todo eu trabalhava. E eu só folgava durante a semana. E o que acontecia? Eu folgava durante a semana, eu não ficava com minha filha, não ficava com meu esposo. E fim de semana eu sempre estava trabalhando, a gente não conseguia conhecer outros locais, sair. Quando eu chegava em casa eu estava morta de cansada, eu não queria mais sair. Então eu comecei a procurar, por isso que eu comecei a procurar para outras áreas. Comecei a colocar meu currículo em fábricas, né? Comecei a cadastrar na Randstad, né? Que foi a empresa que me contrataram, foi a Randstad aqui.
Tem a Deco também, tem várias empresas, gente, como eu falei no vídeo anterior, né, que tem várias empresas que fazem contrato temporário, né, você entra para trabalhar na fábrica e a fábrica podendo renovar para você ser funcionária da própria fábrica. E então, eu comecei a colocar meus currículos, né, em outras áreas, em outros sites, todo dia eu pesquisava, todo dia eu mandava currículo para as vagas que aparecia. E então, um dia uma pessoa me ligou e marcou entrevista pela Randstar, que é onde a fábrica que eu trabalho hoje. E então, gente, eles me ligaram, né? Aí, como eu falei também já no vídeo anterior, isso. Quando eles me ligaram, eles fizeram algumas perguntas mesmo por telefone, se eu já era cadastrado no site deles, né? Se eu tinha disponibilidade, me fizeram algumas perguntas, eu respondi, ela marcou a entrevista. Eu fui, né, na entrevista, eu ainda estava trabalhando no outro, na verdade, eu ainda não tinha saído do outro, né, eu ainda estava trabalhando no outro, porque, gente, o que é que eu falo pra vocês? Por mais ruim que esteja o trabalho, ai, não é minha área, ai, não é o que eu gosto, ai, não é o que eu quero. Vai, gente, não perde oportunidade, entendeu? Vai, seja lá o que for pra fazer, que seja um trabalho digno, vocês devem ir. E depois vai procurando outro, vai colocando o currículo de vocês em outra. Não pode ficar acomodado naquilo que você esteja trabalhando. Você tem que procurar sempre o seu melhor. Entendeu? Se aquilo não está te agradando, eu achei uma vaga, mas eu não queria ir para essa vaga. Você aceite, você pegue esse que você achou, agarre esse e comece a trabalhar, ganhar seu dinheirinho em euro. E quando chegar, vai passando, vai procurando outros, vai procurando outra coisa, porque não pode acomodar, né? Vai procurando outra coisa e lá na frente vocês acham outra coisa e muda de emprego, muda de função, entendeu, gente? Mas não desiste e não acomoda. E então, gente, essa empresa me contratou, né? E eu acabei saindo da outra. Eu tive que pedir para sair da outra, né? Para trabalhar nessa fábrica que eu estou hoje. E eu trabalho numa fábrica de polimento, gente. Eu não tinha falo aqui, né? Algumas pessoas me perguntaram. É aqui mesmo na cidade de Covilhã. Na verdade, é a cidade pertinho daqui, que é em Tortozendo. Mas é próximo. Eu trabalho numa empresa de polimento, tá? Polindo peças de marcas. Então, gente, essa foi a minha experiência chegando aqui em Portugal. Eu não demorei muito, como vocês viram, para conseguir emprego, né? Para mim foi bem fácil. Então, gente, esse foi meu vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.